Então, sétimo ano. Vamos lá? Mais uma vez. Arte, sétimo ano, semana do dia 16 de julho, página 43 do livro. Antes de começar o texto, tá? Eu fiz uma breve explicação da diferença entre gravura e ilustração. E coloquei: gravura é um conjunto de elementos. Existem muitos tipos de gravura. São feitas à mão, feito com madeira, feito com ferro, com papel molhado, com aço, e tem muitas coisas nessa gravura. Pode ser real, ou seja, o que está desenhado foi um fato que aconteceu ou que vai acontecer. Quem inventou a gravura foi Narciso Romero, um italiano que morava em Roma durante o século XII, tá? E ilustração é a forma de interpretar o significado de uma ideia sem utilizar escrita, é só desenhar, né? A gravura ela é diferente porque ela tem não só o desenho, como também a escrita. E a ilustração é a pessoa dá o tema, né, como uma história em quadrinho, e tem a pessoa que vai fazer o desenho, ou os desenhos, né, no caso, para que dê forma a aquilo que a pessoa escreveu e quer que seja contada. Então, essa que é a diferença. Aí vem assim, no livro da página 43, tá? Muitas pessoas costumam confundir imagens e ilustração com gravuras. A gravura é uma forma de produzir uma imagem e repeti-la várias vezes. Ou seja, se começou, como se falou ali, né, feito à mão, na madeira, no ferro, no papel molhado, porque o que acontecia? Antigamente você não tinha as gráficas, né? Muito lá atrás, no século XII, uma pessoa queria passar para várias pessoas uma coisa que tinha escrito ou que tinha desenhado. Então ela inventou uma forma de fazer seriadamente aquilo que ela estava querendo passar para a pessoa. Hoje, como por exemplo, eu vou dar como exemplo para vocês, que vocês vão se ligar logo, quando vocês vão na caixa de correio, o pai de vocês vão na caixa de correio e pega lá um papelzinho, né, escrito assim, pizza de fulano de tal, né? Então aquilo ali, como é que as pessoas divulgam? Hoje divulga na gráfica. Antigamente se fazia nesses pedaço de papel ou de madeira, como se fosse um carimbo. Pegava o papel, forjava na madeira o que queria falar ou desenhar, né? E pegava a tinta e carimbava, como se fosse um carimbo de hoje. Então ali começou a fazer seriadamente aquilo que a pessoa queria falar para várias pessoas, né? Então, leia estas definições de gravura e reflita sobre elas. Qualquer ilustração impressa, arte ou técnicas de gravar, trabalho feito por gravador, a chapa serve para imprimir o desenho. A gravura tem importância na impressão artística e na impressão comercial. Obviamente que você vai fazer uma tela de Van Gogh hoje, que não é original, obviamente, vai fazer para milhares de pessoas, vai ter que fazer da mesma forma. O mesmo desenho tem que ser para todas as pessoas. Então, se fazia o que? A gravura, né? De um modo geral, chama-se gravura o múltiplo de uma obra de arte reproduzida a partir de uma matriz, ou seja, de um carimbo, tá? Vou botar como exemplo, um carimbo é uma matriz. Mas se trata aqui de uma reprodução numerada e assinada uma a uma, compondo desta forma uma edição restrita, diferente do pôster, que é um produto de processos gráficos automáticos, e reproduzindo
em larga escala sem a intervenção do artista. Uma pessoa vai fazer o que ele quer passar, como eu falei do bannerzinho, né? Daquele folhetozinho que estava na caixa do correio, para milhares de pessoas, para que essas pessoas saibam onde eles estão, bota o telefone, você liga e pede-se aquela pizza maravilhosa, né? A gravura é uma das manifestações mais antigas da humanidade em seu processo de elaboração. O modo de impressão e gravação de imagem se modificou inúmeras vezes. Antigamente, no processo de criação de uma gravura, era necessário ter uma matriz gravada, que poderia ser pedra, madeira ou ferro, como eu já falei. A intermediação da tinta e do contato com o suporte, ou seja, o papel sendo impresso. O material da matriz é o que classifica o tipo de gravura a ser reproduzida. Em muitos casos, a gravura é assinada e numerada uma a uma, caracterizando uma edição limitada pelo autor. Com o aprimoramento das técnicas ao longo do tempo, o modo de produzir a arte da gravura passou a interagir com outros processos, as novas tecnologias, por exemplo. Agora, a gravura depende não só do trabalho do artista, que vai fazer o que ele quer para poder passar, né? Mas também do trabalho do impressor, da pessoa que está fazendo a impressão no papel. Ou seja, o artista muitas vezes vamos lá. A gravura depende não só do trabalho do artista, mas também do trabalho do impressor. Ou seja, o artista muitas vezes também é um impressor, né? Controla os segredos do processo da matriz e de sua reprodução fiel. E a seguir, vamos conhecer alguns tipos de gravura e suas técnicas. Aqui ele está mostrando uma técnicazinha, mas vocês podem fazer isso em casa se vocês quiserem. Eu vou ensinar uma coisa fácil de vocês saberem o que é uma gravura. Vamos pegar uma batata, né? Uma batata grande, vamos cortar a batata no meio e vamos desenhar na batata uma estrela ou um coraçãozinho, né? E vamos fazer em alto relevo. A partir desse coraçãozinho, por exemplo, a gente vai cortar ele em volta, e em volta dele cortar maior ainda e depois vir fazendo um cortezinho nas laterais. Cuidado, pede auxílio ao pai e à mãe de vocês para fazer isso. Vai ficar o quê? Vai ficar um sobrepostozinho. A batata aqui e aqui vai ficar o desenho do coraçãozinho, onde você vai pegar a tinta e vai imprimir o coraçãozinho no papel. Se você quiser escrever alguma coisa, você vai fazer a mesma coisa, escrever na batata amor, né? Ou love, ou sei lá o que, você, ou o seu nome, e vai vir recortando até ficar esse alto relevo, a batata aqui, um pedaço da batata cortada, e vocês farão isso daqui. Ou seja, vocês podem fazer com rolha de garrafa, né? Aquelas rolhazinhas que tem garrafa. Antigamente se fazia na pedra porque se forjava na pedra, né? Se fazia no ferro, pegava o ferro bruto e essa pessoa ia talhando e fazendo aquilo que queria. Ou seja, é uma técnica ainda primitiva, né? De conhecimento de antigamente, mas que também faz resultado, tá bom? Gente, só um minutinho, eu já volto, tá bom? Vamos lá. 7º ano, arte, leitura do texto, tá? Página 43, eu fiz a leitura do texto para vocês. Expliquei antes o que era a gravura, a diferença de gravura para ilustração. Li o texto, tá? E expliquei para vocês sobre isso. Ou seja, isso é mais um conteúdo para que a gente amadureça e na próxima semana a gente vai dar continuidade com outras histórias e outros conteúdos sobre arte.
Fique com Deus e até a próxima.